Boa noite, boa noite. Hoje, quinta-feira, é dia da nossa live semanal e o tema da live dessa semana é expressão. Então, eu vou aguardar as pessoas chegarem, né? Quem for entrando, Prima, boa noite. Denise, boa noite. Quem for entrando e sentir a vontade de enviar para outras pessoas também. Hoje a gente vai falar sobre expressão. Olá, diretamente de Portugal. Um beijo. Fiz um curso de Irmandade das Rosas. Fiz vários colegas lá de Portugal. Fiquei muito feliz. Boa noite, boa noite. Vamos enviando para as pessoas. Já já eu começo a canalizar no tema de hoje. Primeiro compartilhar as lições que me ensinaram, né, sobre esse tema. Toda vez que a espiritualidade ela determina um tema, me passa a agenda da semana, né? Eu começo a ter aula sobre aquele tema com eles. E aí isso acontece durante a semana toda, inclusive até poucos minutos antes de entrar aqui na live. E o que acontece, né? É que quando a live começa, eu começo compartilhando esses conhecimentos, mas inicio um processo de canalização também. Oi, Luza, boa noite. Mãe, boa noite. Ana, Mirella, boa noite. Estou muito feliz. Aliás, a live da semana passada foi, assim, maravilhosa. Foi uma das que eu mais gostei de fazer. E sei que nós estamos numa crescente de temas. Então, os temas, eles não são dissociados entre eles, de maneira nenhuma. Inclusive, muito do que a gente estudou até hoje, né? Porque para mim é um estudo. Muito dos aprendizados que a gente teve até hoje, eles culminam na live de hoje. Então, eu achei isso muito interessante. A gente já viu sobre criança interior, padrões repetitivos, crenças, prosperidade, escassez. Semana passada era emoções. Pois é, tem vários temas aí. E esses temas, eles, de alguma maneira, eles culminam na live de hoje, que é sobre expressão, tá? Então, eu vou começar dando direcionamento daquilo que eles falaram, da forma como a espiritualidade vai conduzir. Depois eu passo o nome das 3 pessoas que foram selecionadas para a conversa, né? Para eu canalizar especificamente na história delas, que reverbera na história individual de cada um de nós. Então, normalmente, especialmente quando a live tem menos casos, que é o caso de hoje, né? Que são 3, eles trazem problemas que são bem... problemas, não necessariamente problemas, mas questões que são bem coletivas, do inconsciente coletivo. O que significa que nós, né, também podemos estar emergidos nisso. É muito comum as pessoas falarem que se identificaram. Né? Eu também me identifico muitas vezes com as histórias das pessoas. Então vamos lá, eu vou classificar o que a espiritualidade pretende passar hoje em termos de expressão. Quando eles trouxeram esse tema na segunda-feira, eles nitidamente estão falando de uma expressão verbal. Então, nós estamos falando do verbo, certo? E nesse quesito, um dos pontos principais da live de hoje é o verbo cria. Assim como em Gênesis, né, que no princípio era o verbo, nós estamos falando desse verbo, o verbo que cria, certo? Então, a expressão, ela pode ser verbal ou não verbal. Então, a verbal envolve palavras. Ok? Então, a gente fala. A não verbal é aquilo que está subentendido e que nós, de maneira geral, conseguimos observar por meio do corpo. Então, existem pessoas que elas não precisam, quando elas chegam no ambiente, ela não precisa falar, eu estou cansada. Não precisa nem falar, a gente já sabe, a pessoa já chegou encurvada, né? Tá triste. Então, a gente vê pelo corpo, né, a vibração daquela pessoa naquele dia. Então, isso é uma comunicação não verbal. E nós comunicamos muito de maneira não verbal. Porém, a criação ou a cocriação ocorre quando a gente fala da comunicação verbal. Só que aí entra o outro ponto relevante. Por que eu falei que todas as lives, de alguma maneira, levam até essa live de hoje? Por quê?
nós falamos aquilo que o coração está cheio. Então, nós expressamos algo interno. Por isso que a expressão ela é tão relevante no autoconhecimento. Porque é quando eu me expresso, quando eu verbalizo, que eu demonstro o estado das minhas emoções, o estado dos meus pensamentos. É quando efetivamente a gente olha e fala, eu não queria ter falado aquilo. Hoje eu falaria de outra maneira. Será mesmo que eu tinha que ter falado aquilo? Só que, ao invés de a gente observar externamente o que eu falei, a gente pode observar isso internamente. É porque eu falei. Então, a live de hoje, ela tem muito esse lado da observação do com quem, como, porquê e onde. Entendeu? Então, é como um instrumento, um subsídio, um método, né? Eles vão falar muito sobre isso, um método de nós nos conhecermos por meio daquilo que a gente fala, por meio daquilo que a gente expressa. E expressa verbalmente. O pessoal tá falando das minhas unhas que eu tô bonita? Muito obrigada. Então, voltando, né? Quando nós expressamos, nós criamos. E isso tem uma base muito maior. Qual é a base muito maior? A forma como o universo em que nós estamos agora, o planeta Terra, ele funciona. Ele funciona por meio do mentalismo, certo? Então, as conexões mentais, elas têm a capacidade da criação. Mas efetivamente o comando, vamos colocar assim, o comando se dá no verbo, certo? Então, até aqui a gente viu um pouco sobre qual abordagem que eles querem adotar, né? E como isso vai ser levado. E a partir de agora eu vou para a canalização efetivamente do que eles querem passar por agora. Eles começam falando assim que palavras adoçam, palavras ferem, palavras conectam e palavras desconectam, tá? E que existe como se fosse um karma coletivo, um karma geral coletivo, em que grande maioria dos seres humanos, por muito tempo, por muitas encarnações, não tinha como se fosse uma permissão para expressar a sua essência mais divina. Então é como se o planeta Terra tivesse um chakra, como se ele tivesse, não, ele tem um chakra, por mais que a gente não enxergue isso, se ele tivesse um chakra laríngeo, vamos dizer assim, esse chakra laríngeo no momento também estaria bloqueado, vamos colocar assim. Por quê? Porque o conjunto de pessoas que aqui moram, né, e aí os habitantes da casa determinam a vibração da casa. Logo, os terranos determinam a vibração de Gaia, né, da Terra. Como os moradores, que somos nós aqui, temos essas questões no chakra laríngeo, logo, esse também é um problema, certo? Do planeta Terra. Ou seja, nós temos um desafio muito grande de comunicação e expressão. Muito grande. Todas as pessoas, ou muitas pessoas, em algum momento, precisam passar por esse aprendizado. E, inclusive, né, aqui a espiritualidade me acompanha, ela classifica karma e aprendizado como coisas semelhantes. Então, a gente muitas vezes vê karma como uma coisa negativa. Aquela pessoa é um karma na minha vida. Não, ela está lá exercendo um aprendizado para você superar uma limitação pessoal. É dessa maneira que a espiritualidade que me acompanha fala sobre a questão de karmas e aprendizados, tá? Então, o que acontece? De um modo geral, a maioria de nós temos esse karma, que é coletivo, né? De expressão. Por quê? Porque a expressão amorosa, vamos colocar assim, ela é uma expressão que depende da nossa conexão com o nosso coração. Por isso que se diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E não está errada essa afirmação. Ela é uma afirmação verdadeira, tá?
Portanto, quando nós estamos conectados ao nosso coração, então quando a gente conhece esse caminho, né, da expressão com a conexão do cardíaco, nós somos capazes de observar o mesmo movimento nas outras pessoas. E isso dá-se o nome de empatia. Só é possível a empatia quando eu mesma, então com cada um de nós individualmente, conseguimos expressar o nosso coração. Eu sou empático à minha verdade. Se eu sei ser empático à minha verdade, aquela verdade mais profunda do meu coração, se eu estou alinhado a ela e se eu expresso ela, naturalmente eu reconheço nas outras pessoas, certo? Aí, empaticamente, o que tem no coração daquela pessoa. E aqui entra uma ilusão muito grande. Por quê? Porque no nosso sistema de autodefesa, muitas vezes nós nos expressamos nessa autodefesa e nós acreditamos que todas as outras pessoas também estão se manifestando, se expressando num sistema de autodefesa, ok? Pronto. Mas se eu reconheço esse meu sistema de autodefesa e eu passo por ele, então se eu aprendi o caminho, e é um aprender mesmo, tá? É educação, é habilidade. A gente treina. Não é de um dia para o outro que a gente acorda, eles estão falando aqui, não é de um dia para o outro que a gente acorda e pensa, hoje eu falo pelo meu coração. Não. É todo um processo de desmanchar, aí vem o que eu falei que a gente já aprendeu nas lives passadas, né? Crença, padrão repetitivo, emoções, escassez, abundância, criança interior, tudo aquilo que está lá atrás. É quando a gente lida com isso, a gente consegue fazer um polimento ali e acessar essa verdade. Então, aí a gente consegue expressar amorosamente. Em outras palavras, né? Eu cocrio uma realidade amorosa para mim. Porque se o verbo cria, o que eu falo, cria. Então, eu só consigo criar uma realidade verdadeiramente amorosa para mim se eu me conecto a essa verdade do coração. E aí eles falam, tem uma expressão que muita gente usa e que também é verdadeira. Existem dois modos de aprender as coisas na vida, basicamente. Uma delas é pelo amor e outra é pela dor. O aprendizado, ele é inerente. Nós estamos aqui para o aprendizado, ok? Mas a forma como nós vamos nos conectar a esse aprendizado é uma cocriação nossa. E muitos de nós cocriam uma realidade de aprendizado pela dor. E nós acreditamos que esse é o estado natural. Por quê? Porque sempre foi assim, logo é assim. Só que é aí que entra o lado da evolução. Isso não é uma verdade, certo? Por quê? Porque, na verdade, eu posso e devo, tenho por direito, eu posso, é um poder, criar uma realidade mais amorosa. Portanto, a gente precisa de uma educação emocional, mental, a gente precisa de um autoconhecimento. Nós precisamos nos observar intimamente e profundamente para entender ao que mesmo que nós estamos nos conectando. Então, o primeiro passo de uma expressão amorosa começa com a gente. Primeiro passo. E não é fácil. Não é uma atividade fácil. É um karma coletivo, vamos dizer assim. Na sequência, né? Aí entra a parte que eles estão colocando as outras pessoas. Então, para eu conseguir me conectar empaticamente com outras pessoas, né? Para que eu consiga chegar neste ponto, eu preciso primeiro ter achado esse caminho em mim, para depois eu achar no outro. Então, eu consigo observar, inclusive, que a outra pessoa frente a mim, ela não está sendo verdadeira na sua essência. E aí a gente exercita algo chamado compaixão, que é a mesma compaixão que a espiritualidade, Deus tem pela gente, né, o universo. É a mesma compaixão que eu exerço pelo outro, por saber que ele ainda não se expressa na sua máxima potência de amorosidade. Ok?
Então, é assim que funciona. Então, aquela pessoa, ela está... as pessoas que... Nós e as pessoas que estão expressando de maneira não amorosa, nós criamos cenários dolorosos. Por quê? Porque a gente está sempre aprendizado. Se a gente vai aprender pelo amor ou pela dor, é uma decisão pessoal. A maior parte das pessoas em planeta Terra, neste momento, optam, porque é uma opção, certo? Se eu posso mudar, eu tenho como escolher. Eu quero ir por um caminho, eu quero ir pelo outro. É uma opção, né? Optam no aprendizado pela dor. E as pessoas que estão evoluindo oscilam entre uma coisa e outra. Então, às vezes consegue pelo amor e às vezes vai pela dor. E raras pessoas aprendem pelo amor, tratam com amor, se expressam com amor e compreendem o outro com amor. Logo, qual é uma das prioridades número 1 do autoconhecimento? É estudar a comunicação e a expressão. Então, se a gente não saber o que estudar, o que olhar, a gente deve olhar para esse aspecto da expressão. Por quê? Porque a expressão é um raio-x. A forma como eu me expresso, o tom que eu utilizo, as coisas que eu falo, ditam aquilo que está dentro. Então, carinhosamente, eles vão chamar de expressão raio-x. Então, observar a expressão, a expressão verbal nesse caso aqui. Observar a expressão verbal é uma oportunidade de compreender o que está dentro. Ok? Então, esse é um ponto. E aí, agora eles vão... a gente vai entrar no assunto de falar, né, de cada caso, de cada pessoa, que não é individual. Eles escolheram para falar nesse aspecto coletivo, mas usando os exemplos. Eu tô vendo, Gabi, sua pergunta, eu vou anotar aqui. E aí, no final, eu pergunto para eles e a gente entra nesse assunto. Como alcançar educação emocional. Não vai ficar pro final, não. Eu vou falar agora. Assim como na expressão, a educação emocional, ela pressupõe um reconhecimento. Então, quando eu reconheço minhas emoções e eu categorizo as minhas emoções, eu começo a colocar as emoções como se fossem num potinho. Então, não são as emoções que me dominam. Ao reconhecê-las, né, vamos dizer assim, eu consigo dominá-las. Então, o que não é visto não pode ser modificado. Eu preciso primeiro identificar, para depois modificar. Por isso a importância das terapias psicológicas, né? Porque elas dão a oportunidade de, por meio da expressão, inclusive, né? Por meio da fala, o processo psicoterapêutico muitas vezes é por meio da fala, efetivamente, nos dão a oportunidade de observar as nossas emoções. E ao classificá-las, a gente tem a oportunidade de mudá-las. Então, o processo de educação, não só emocional, mas educação mental, educação, entre aspas, vibracional, ele pressupõe do primeiro passo de reconhecimento. Quando eu reconheço algo, eu sou capaz de modificar aquele algo. Por isso a importância das terapias, das conversas com amigos, de estar presente no que a gente está falando, de estar presente no que nós estamos sentindo. Por quê? Porque aí nós estamos na fase do reconhecimento. A maioria das pessoas não reconhecem quem elas são de verdade. Elas não reconhecem quem elas são de verdade. Elas são o que elas falam e o que elas sentem. E o que elas pensam. Isso é o que uma pessoa é. O nível vibracional está diretamente ligado a isso. Então, eles estão falando aqui, tem muita gente que fala que faz e acontece, é isso e é aquilo outro. Mas quando você olha por dentro, que é a verdade ela está dentro, ela não está fora, né? Quando você olha por dentro, na verdade, aquela pessoa ela só criou uma máscara para turvar, eles usaram a palavra turvar a realidade de dentro dela. O que é uma autodefesa, obviamente, né? Então, isso nos leva ao ponto aqui da live, inclusive, de expressão. A maior parte da maneira, a maior questão relacionada à forma como a gente se expressa é que nós nos expressamos para nos defender.
Então, esse é um ponto aí. Quando a gente for fazer o resumo dessa live, esse é um ponto importante. Nós estamos em modo, na maioria de nós, está em modo defesa. Por isso, nós expressamos nos defendendo, com pouquíssima ou nenhuma empatia com o próximo. Porque nós não estamos conectados à nossa verdade. Nós estamos conectados ao medo. Ok, agora a gente vai aos casos de hoje, né? E hoje são 3 pessoas. E foram selecionados aqui, eu anotei o nome de Luana de Sabrito, Adriana Coelho de Andrade e Amanda de Moraes Maia. E nós começaremos falando sobre Amanda de Moraes Maia. Viu, Amanda? Não sei se você já chegou, mas com certeza eu sei que depois você assiste. Vamos lá. Vamos lá. Quando abre a cena, quando entra na energia da Amanda e abre a cena, eu vejo sabe, nuvem de palavras? A gente tem esse termo, né? Nuvem de palavras, pronto. Eu vejo uma nuvem de palavras, é como se tivesse essa nuvem tá no formato de um balão e tá cheia de palavras lá dentro, tá cheia de palavras. Palavras não ditas. Palavras não ditas. E tem uma característica, é um balão, é uma nuvem bem grande. Então, eu vejo, Amanda, você pequenininha, assim, e aí, essa nuvem de palavras lá em cima. E tem um detalhe aqui muito interessante, porque normalmente quando a gente fala da expressão, a gente fala do verbo, a gente fala do chakra laríngeo. E não está doendo meu chakra laríngeo. Não está, ele não tá bloqueado, ele não tá doendo. E isso se dá porque até mesmo para algo doer, é como se tivesse que estar mais aceso. Entende, Amanda? E aí o que acontece? É como se o chakra ele tivesse mais parado, mais assim, rodando pouco, sabe? Expressando pouco. Então, as coisas que deveria, é como se o que deveria passar aqui pela garganta e sair pela boca, na verdade, ele não passa por aqui. Ele vem aqui no estômago, acho que foi pela região do estômago aqui. Ele vem aqui ah, entendi. E essa calma, que tem uma correlação de chakras aqui. O que acontece? Ele vem pelo estômago e é daqui, na região do estômago, tá? Que cria essa nuvem de palavras. E esse chakra aqui, ele tá ligado ao nosso poder pessoal. Então, tem uma correlação aqui entre o chakra aqui do plexo solar, coração, e o chakra aqui laríngeo. Então, ele não tá subindo, ele não tá passando pelo coração e nem pelo laríngeo. Ele tá ficando aqui embaixo no plexo solar, minando, vamos dizer assim, abaixando as suas energias vitais, certo? Ok. Então, a gente tá aqui nesse lugar, a gente vê essa nuvem. Eu vejo minha garganta aqui quase seca, parada. Eu olho para os mentores, eles olham para mim, a gente sorri. E aí? A pergunta que eles fazem para todas as pessoas: o que a gente faz com aquilo que a gente não expressa? É para cada um que está assistindo a live imaginar qual é o tamanho desse balão ou dessa nuvem. Fecha o olho e imagina. Olha, e aí? É uma nuvem grande? É um balão grande? Ou é um balão pequeno? Esse balão, ele nem existe? Ou ele existe e a gente não tinha se dado conta?
E esse é um problema extremamente comum. Nós armazenamos aquilo que deveria ser falado. E aí, qual é uma das primeiras consequências que isso ocorre, né? É dificuldade de cocriação, de materialização. Por quê? Porque se eu materializo pelo laríngeo, pelo verbo, e eu não estou expressando algo, logo, para o bem ou para o mal, aquilo não se cria. Em compensação, o corpo físico, ele passa a ficar pesado em muitos momentos. Ele passa a manifestar, às vezes, questões aqui relacionadas a esses órgãos, né? É porque assim, entendi o que eles estão querendo dizer. Tudo aquilo que não é verbalizado, porque a expressão ela vai acontecer de qualquer maneira. Tudo aquilo que não é verbalizado vem de uma maneira não verbal. Pronto, aqui vem um aprendizado muito importante. A expressão ela vai acontecer, mas se ela vai ser verbal no sentido de força de criação, se ela não acontecer assim, ela vai acontecer por outros meios. E como é algo que está retido, ele vai sair por onde ele conseguir sair. Ou não, ou vai ficar retido no corpo. Certo? Como é que faz, então, para a gente dissipar essa nuvem? Certo? A comunicação verbal, ela não pressupõe a gente conversar com outras pessoas. Bingo! Então, isso é um aprendizado importante. A comunicação verbal, ela pressupõe falar. Ela pressupõe conversar, tá? E nós temos um espectador número 1 na vida, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Então, a gente precisa, isso aqui é um exercício, que é um calmante para a alma, eles estão falando. Nós podemos pegar tudo aquilo que não for dito e tem duas opções. Ou nós vamos em frente ao espelho e nós falamos e nos vemos, porque nós estamos nos assistindo falando, ok? Eu estou vendo lá, eu estou falando, tá? Falar significa verbalizar, vocalizar, pôr pra fora, tem que passar por aqui, ó. Tem que subir aqui, ó, e falar aqui. E se chorar, chorar, se acontecer, aconteceu. Outra forma de verbalizar são por meio das terapias, né? De a gente conversar. Ou a gente escreve num papel tudo aquilo que a gente quer e lê em voz alta. Não consigo me olhar no espelho. Não tem problema, é uma maneira de fazer. Então, escreve num papel, pega essa nuvem de palavras, escreve no papel e leia. Mas é importante vocalizar. Por quê? Para que a energia passe pelo chakra laríngeo, exatamente aqui, e para que ele ganhe atividade. O maior equívoco das pessoas é imaginar que elas precisam falar com outras pessoas. Aí já não é expressão, aí já é comunicação. E a live de hoje é sobre expressão. É necessário expressar, certo? O próximo passo é a comunicação, eu falar com outra pessoa. Mas, inicialmente, para sair desse estado em que muitos de nós estamos, de adoecimento, nós precisamos compreender que falar é expressar, é falar, tirar de dentro de nós aquele negócio, põe para fora. Até porque tem coisas que, uma vez que são ditas, elas não precisam ser repetidas. E muitas coisas, aí voltando para o caso aqui da Amanda, muitas coisas só precisam ser reconhecidas. É como se você precisasse mostrar para você mesmo que você sabe daquilo. Que aquilo passou aqui, ó. Ela passou pelo seu coração, saiu pela boca e você sabe. Olha para você e fala, eu sei. Nós passamos por isso. E esse balão aqui, desse tamanho aqui, simplesmente ele vai, ó, ele não vai sumir, mas ele vai esvaziar. Ele vai diminuir. E aí sim, as outras coisas, que são aí menos coisas, a gente pode trabalhar depois a comunicação.
Assim, olha, agora eu já me expressei, eu reconheço que eu tenho essa necessidade ela está imbuída de uma emoção, então eu vou procurar meios de equalizar e equilibrar as coisas para que eu possa me comunicar. Daí eles estão falando que esse é um ponto que a gente queria chegar. Primeiro a expressão, autoexpressão, expressão, e aí depois a comunicação. Para as pessoas que estão com dificuldade. Sabe? É claro que tem pessoas que já conseguem a habilidade da comunicação direta. Já vai e já se comunica. Mas aqui eles estão falando dessas questões, né? Do armazenamento. E talvez, possivelmente, vamos colocar assim, seja muito mais difícil nós expressarmos e reconhecermos do que falar com uma outra pessoa. Entenderam? Então, esse é um ponto. Possivelmente, no processo de expressão e de reconhecimento, pode acontecer de nós acessarmos lugares em que a gente vai precisar se recolher. Mas ainda assim, veja só, ainda assim é um processo de cura. E esse processo de cura, ele é aquilo que a gente almeja para que o nosso coração, num certo tempo, passe a manifestar e falar amorosamente. Esconder embaixo do tapete ou guardar isso em algum lugar do corpo não vai resolver a situação, porque aquilo que não é verbalizado sai por meios não verbais. E isso pode fazer sentido para muitas pessoas. Portanto, verbalizem, expressem, sabendo que a expressão, isso aqui é uma ideia para todo mundo, ela antecede, aqui nesse caso aqui, antecede o fato de eu precisar me comunicar, ter um remetente. Ok? Contem com a ajuda de psicólogos, de terapeutas, de pessoas que possam falar. Porque nem todas as pessoas vão conseguir efetivamente esse exercício do espelho ou da escrita. Da escrita pode ser até mais suave, mais leve, né? Mas nada substitui um ouvido terapêutico. Porque muitas vezes a gente fala e a gente não ouve o que a gente está falando. Muitas e muitas vezes. Ok? Então, Amanda, próximos passos de acordo com os conselhos aqui. Esvaziar esse reservatório. Para que o que não está sendo dito não queira sair de maneiras não verbais. É preciso esvaziar mesmo esse reservatório. E isso é você com você mesma. Então você não depende de outras pessoas. Você pode contar com a ajuda de outras pessoas. Mas você também sabe que isso é um processo pessoal. Viu? Por enquanto é isso. Vamos passar para o próximo nome. Boa noite, Eugênia, Laura, Rayane. Passando aqui, Tânia. Vamos que vamos. Então, vamos concentrar agora para o segundo nome, que vai ser Luana de Sá Brito. Agora, a gente está entrando numa energia um pouco diferente, tá? É uma energia mais expressiva, comunicativa, ou seja, o chakra laríngeo, ao contrário, ele está extremamente movimentado aqui, né? Então, está se falando muitas coisas. Mas essas coisas, que muitas vezes as coisas que estão saindo aqui pelo chakra laríngeo, eles não necessariamente passaram pelo coração. É um processo, como se está vindo da mente para o laríngeo. Da mente para o laríngeo. E aí, Luana, seus mentores dizem o seguinte, Luana,
A mente mente. É como se fosse assim. Será? Vou colocar uma pergunta aqui. Será que tudo que você tenta expressar ou tudo que você fala efetivamente era algo que deveria ser dito? Esse é um ponto. Um outro ponto. Será que não gasta muita energia tentando convencer os outros por meio da fala? E é como se eu vejo muitas vezes aqui, o que está acontecendo? Sai pela boca, encontra um muro lá na frente, aquilo bate e volta. Só que aí que tá o problema agora. Ele bate e volta pro coração, então fica magoado. O que está passando pelo coração aqui é o retorno da comunicação. Entendi. Então assim, desce uma energia daqui, fala, joga, literalmente sai algo, vai até o outro lado, não é algo que está amoroso para as outras pessoas, porque daqui ele já não saiu dessa maneira, bate lá na frente, volta aqui, ó. Aí a dor, a mágoa, ela se instala no coração. Mas ela é uma resposta de uma expressão não amorosa que gerou um resultado negativo, e esse resultado negativo é o que está acumulando no coração. E aí entra aquelas coisas, ninguém me entende, eu falo, ninguém me escuta, eu vou tentar falar de outro jeito, eu vou tentar falar assim, então a mente está muito ocupada tentando achar caminhos de fazer isso acontecer, e aí vai pesando o coração, aí pesa o coração, ai, dói. Deu para entender o mecanismo? Para todas as pessoas. Então, o que acontece? Nós precisamos, de fato, nós podemos, né? É escolha. Nós podemos, como é que eles falaram? Falar menos, mas falar amorosamente. Aí entra aquelas diretrizes que eles falaram aqui quando começou a live. Por que eu estou falando? E esse porquê, ele tá ligado à intenção. E aqui nós precisamos ser muito verdadeiros. Com que intenção nós falamos o que falamos para as outras pessoas? Se nós conseguirmos analisar as nossas verdadeiras intenções, muitas coisas que a gente fala, a gente pararia de falar. E aqui, eu vou fazer um parênteses, vou colocar um caso, eu vou colocar a mim mesmo. Quando eu comecei a receber essas aulas, eu comecei a refletir, mas por que eu tô falando essas coisas? Por que eu tento dialogar com uma pessoa X, mas por quê? Será que eu não estou projetando algo meu naquela pessoa? Então eu comecei a avaliar as verdadeiras intenções. Será que eu não estou querendo mudar aquela pessoa? Porque assim, qual é o meu interesse em mudar outra pessoa? Eu não tenho esse interesse. Nenhum. Né? Meu interesse é de respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. Elas são e podem ser o que elas quiserem. Se aquela pessoa quiser algo diferente, ela me pergunta. E aí sim eu posso expressar amorosamente o que eu acho. Mas às vezes a gente está tendo uma intenção de realmente achar que o outro deve viver de outra maneira que eu considero melhor. Mas aquela pessoa não considera melhor para ela. Eles falaram, vamos mais longe. Aquela pessoa não pediu. Começa por aí. Não foi solicitado. Então, quando não se solicita, não cabe a nós expressar. Pronto. Ele fala assim, se todo mundo ouvir e entender essa informação, 50% dos problemas finalizam aqui. Mas, uma vez que há uma mensagem a ser expressada, a próxima pergunta é quem? E aí, não é só ter a mensagem, eu preciso entender se eu estou entregando no destinatário correto. Eu tô anotando aqui. É o destinatário correto? Ah, eu tive um problema lá no meu trabalho, né? E aí depois eu saio descontando todo mundo. Né? Ou diferente disso. E aqui vai para pessoas, como que é? Pessoas altamente codependentes.
que elas pegam todas as suas questões e elas jogam em cima de uma pessoa próxima, normalmente relacionamento íntimo. Há de se dizer que a maior parte dos problemas de expressão e comunicação se dão nos relacionamentos íntimos. E esse é um dos maiores problemas. Então, as pessoas que elas entendem que o outro tem por obrigação ouvir o que eu estou falando. E aí eles falam, eles estão dizendo assim, talvez não seja bem assim. Isso não é empático, isso não é respeitoso ao outro. Deve se perguntar, principalmente se é uma pessoa que tem relacionamento íntimo. Principalmente se é uma pessoa a qual você quer bem. Pergunte, porque às vezes, empaticamente, aquela pessoa vai lhe dizer que naquele dia não. Ela não está legal, ela não consegue lidar com as pessoas que você está trazendo. Então, aqui reside a maior parte das questões. Eles estão falando aqui que mais para frente, algumas semanas aí para frente, farão comunicação, como que é? Comunicação em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos. Não é hoje, tá? Mas aqui tem esse exemplo. Vamos lá. Porque quem... Aí vem a outra pergunta. O que eu vou falar? Então, via de regra, aqui, o que a gente fala é o que nós sabemos que aquela outra pessoa, ela tem capacidade de absorver. Eles vão dar um exemplo. Imagina um adulto perante uma criança. Tem determinadas coisas que não se falam. Por quê? Porque aquela criança ela não vai compreender. Só que quando nós crescemos, né, quando nós nos tornamos adultos, e a nossa criança, aí entra a parte da criança interior, ela está lá ferida, certo? Nós acreditamos que de alguma maneira nós podemos sair falando com os outros, expressando aquilo que a gente quer expressar para os outros, sem limites. Por quê? Porque o outro, eu acho que eu tenho que falar tudo. Eu tenho que expressar tudo. Então, na verdade, muitas vezes, refletir o que falar nos leva ao próximo ponto, que é como falar. Uma vez que a gente já sabe por que falar, e a gente acha que aquilo aquele verbo é uma boa criação, aquilo é uma boa semente, aquilo lá vai gerar bons frutos, certo? Então eu entendo que eu posso expressar com outra pessoa, eu posso ter minha expressão individual. A gente já conversou sobre isso, agora a gente está conversando sobre a expressão que envolve já o próximo passo, que é a comunicação. Uma vez que a gente define o porquê, quem, o que e como, certo? Então, quando eu chego no como, eu vou avaliar, né? Inclusive, o tom de voz que eu vou falar. Como eu vou expressar o que eu tenho que expressar. E mais uma vez entra o aspecto aqui de empatia. Eu preciso compreender como a outra pessoa está, também nos seus estados mentais, emocionais, vibracionais, para eu entender como falar. O como envolve as palavras, o como envolve o contexto, envolve a velocidade, sabe? Então, é esse como falar. E aí, a gente entra no último aspecto que eles querem colocar aqui, que é quando falar. Porque às vezes, aí vamos lá retomando, às vezes, o porquê expressar eu já sei, e eu acho que eu preciso expressar aquilo mesmo, que aquilo é relevante, a intenção é boa. Quando a intenção é boa? Isso é uma boa pergunta, né? A intenção que edifica ambos os lados, não é? Ou seja, a intenção de destruir o outro lado não é uma intenção boa. Então, para quem eu vou falar, o que, como, e aí eu chego quando. Às vezes na quinta-feira não é dia de falar, mas na sexta de manhã é. E isso é amor. Por quê? Porque empaticamente eu respeitei a outra pessoa que está na minha frente, seja ela quem for, especialmente e principalmente as pessoas que são próximas a nós
e aquelas que a gente mantém um vínculo próximo, afetivo, amoroso ou familiar. Lembrando que expressão é uma coisa e a comunicação aqui, de acordo com o que eles estão falando, é outra coisa. A expressão é livre. A gente pode nos expressar de maneira verbal ou não verbal, tentando traduzir isso. Então, eles vão falar aqui, existem muitas formas de expressão não verbal. A gente não tem só a expressão não verbal descontrolada, que é quando o corpo precisa pôr para fora. Não. A gente tem a dança, a gente tem a escrita, a gente tem o teatro, a gente tem várias maneiras de expressão. É que nessa live de hoje nós estamos dando um enfoque, uma prioridade para as expressões verbais que criam. Porque uma vez que se cria um mau cenário, né? Uma vez que se cria um mau cenário, nós vamos ter que viver esse mau cenário. Eu criei, partiu algo do meu coração que não era amoroso. Então, pela dor, nós teríamos que passar. Eu criei aquele cenário. Entendeu? Pronto, agora voltando, isso aqui foi, a gente usou o caso da Luana, foi no geral, e aí agora a gente volta no caso da Luana novamente aqui. Então, o que acontece? Luana, eles falaram uma coisa aqui, Luana, eu tenho que repetir o que eles falaram, que é assim, boca fechada não entra mosquito. Então, o que acontece? Talvez seja um momento de reflexão para você avaliar todos esses pontos aqui que foram colocados, tá? Para você definir as suas intenções, os destinatários, o que, como, aqui quem tá aí na live. E primeiro você sentir no seu coração se aquilo que você tá falando é algo que você gostaria de ouvir. Então, essa vai ser uma maneira pelo qual reverte a mente para o coração. Depois, com o tempo, a energia troca, porque na verdade é uma coisa que tem que subir aqui, daqui para aqui. Então, ela tá descendo, né? Aqui, tá fazendo a comunicação aqui diferente, né? Então, o que acontece? Eles estão falando assim, os chakras, eles podem se comunicar fora de uma sequência? Podem. Mas, uma maneira de a gente treinar, então vamos colocar assim, treinar eu não faço ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. Esse aprendizado tem a ver com isso, né? Então, eu primeiro avalio como eu gostaria de me sentir. Como eu me sentiria se eu falasse isso pra mim. Aí, esse é só um primeiro passo. Depois eu preciso reconhecer no outro como o outro é. E aí pensar, poxa, mas se eu falar isso pra fulano, ou pra ciclano, ou pra minha mãe, pro meu pai, pro meu amigo, pro meu irmão, pô, eu já sei que ele não vai gostar não. Então, se for muito importante de falar, procure como falar. Quando falar. Entendeu? Então, esse é um exercício. Para ti, Luana, que ainda não conheço, mas para todos nós. Mas especialmente para ti, aqui, é como se eu estou entendendo que boa parte dos problemas que você está passando no momento, eles simplesmente deixariam de existir com esse exercício. Ok? Esse é o conselho amoroso da espiritualidade para ti. A gente vai agora para a próxima pessoa, que é a Adriana. Adriana Coelho de Andrade. Depois eu olho os comentários aqui para responder. Vou emendar na Adriana. Vamos lá. A Adriana, ela não tá nem no termo de recolher, nem no termo de falar demais. A Adriana, eu percebo que ela está tendo, assim, na imagem que aparece para mim, um autocontrole. Então, as palavras para serem colocadas, elas estão sendo palavras refletidas na maior parte do tempo, né? E aí, as dúvidas que surgem, elas são diferentes aqui. Elas são dúvidas de cunho existencial, vamos colocar assim.
do tipo, será que está certo o que eu estou fazendo? Mas será que esse é o caminho mesmo? Tem uma questão aqui que é como se tivesse uma sensação de perda. Como se ao ser dessa maneira, isso estivesse pesando, só uma sensação, tá? Estivesse pesando para um lado mais para baixo, assim. Aí aqui reside um dos maiores desafios que vem daquele karma que a gente chamou de karma coletivo da expressão. Que é, nós continuamos no momento em que a maioria das pessoas precisam aprender a se expressar e precisam aprender a comunicar adequadamente, não é assim? A gente continua nesse lugar. Então, naturalmente, as pessoas que exercem uma comunicação equilibrada, uma comunicação não violenta, uma comunicação mais amorosa, né? Que já conseguem manter esse autocontrole, que compreendem a importância de uma comunicação assertiva, né? Muitas vezes essas pessoas podem se encontrar num lugar de menos-valia. É isso que está acontecendo aqui de alguma maneira, menos-valia. Certo? Então tem essa questão aqui envolvendo. E aí, essa questão é uma questão coletiva desse grupo de pessoas que já estão num lugar refletindo numa consciência, uma expressão, sendo a expressão de si mesmo. Então, como lidar com isso? Aqui na live tem várias pessoas assim, estou falando. Como que a gente lida quando nós somos amorosos na nossa fala, mas ainda assim não conecta com o outro? Então, eu sou amoroso, eu avalio com empatia, eu vejo as necessidades dos outros, mas eu ainda entro num toma lá da cá, né? Adriana, que entrou agora, é sobre você isso aqui. Como que nós lidamos com isso? Com essa questão, essa barreira da comunicação? Aí ele fala, aí é a hora em que nós precisamos tirar o foco dos chakras superiores e trazer o foco para os chakras inferiores. O que eu vou chamar de chakras inferiores aqui? É o chakra base, é o chakra aqui da umbilical, né? Principalmente esses dois, principalmente o base, aqui, eles estão me mostrando a imagem do base. E aí, o que acontece? É um desafio para mim também, eu estou dando risada porque eu sei que isso aqui é um desafio. O que acontece? Lembra que os chakras, eles se interligam, né? Então, quando a gente está nessa forma de falar, a gente está muito ligado aos chakras superiores, coração, aqui, né? Quando a gente traz para o chakra base, significa que nós vamos dar uma engrossada, vamos dizer assim. Há que se dizer com amor, mas tem que ser dito. Então, lembra do como? Existe um como aqui, né? Como falar? Quando a gente está lidando com pessoas que não estão receptivas, e elas estão nos atacando, é necessário que a gente tenha uma linguagem assertiva também. Ainda, né? Também não, ainda. Porém, com ênfase. É preciso ter uma força, tá? Tipo, sabe? Usar uma força masculina de falar amorosamente, mas se impor. Ah, a palavra é essa. Se impor. Ou seja, aqui reside a busca de um outro equilíbrio, que é, eu entendo a comunicação amorosa, mas se o outro lado não compreende, eu não posso permitir, né, ficar sendo, a expressão que eles estão usando aqui, saco de pancada, tá? Então, o que acontece? Então, faz parte do equilíbrio equilibrar a correlação do chakra com os outros chakras. Então, essa ligação é com o chakra base. Quando a gente faz essa ligação com o chakra base, a gente expressa amorosamente, mas energicamente. Então, a gente vai ter que reencontrar esse equilíbrio. Entendeu? E aí, isso responde ao quesito como.
O como, ele varia de pessoa para pessoa. Eu posso falar a mesma coisa para uma pessoa num tom totalmente leve, suave, tranquilo, amoroso, sabe assim, tranquilo? Mas eu posso também falar com a outra pessoa num tom mais enérgico. Ambas as formas podem ser feitas de forma amorosa. E esse é o desafio de pessoas que se autoconhecem, que têm autocontrole e que estão nesse patamar, que falam com amor e que lidam com outras pessoas que desrespeitam totalmente qualquer tipo de limite nesse sentido. Como é? A expressão, a expressão continua sendo amorosa. A expressão é sempre amorosa. Aquilo permanece saindo do coração. Mas o como falar isso é o que vai mudar aqui. Eles estão usando uma expressão em espanhol, hay que ser duro, pero com amor. Esse é um aprendizado. Grandes líderes, estão falando aqui, grandes líderes conduziram grandes nações com muito amor, mas com muita ordem, muita disciplina, com amor, sabendo que aquilo precisava ser dito, mas na disciplina. Isso vale também para pessoas aqui que são pais, mães, que têm responsabilidade de orientação dos filhos, né? Então vem uma comunicação extremamente amorosa, sim, ela passou pelo coração, mas eu mudo o tom de voz, eu falo com determinadas maneiras, mas amorosamente. Eu ainda estou ouvindo algo que toca o coração e leva em consideração todas as questões. Por quê? Os pais precisam expressar e se comunicar. Então aqui é mais uma frente aí, digamos assim, desse caso. Não necessariamente o caso da Adriane, mas algo que eles trouxeram aqui do geral. Então a gente viu aí, ó, uma expressão mais retida, uma expressão mais falando mais, uma expressão equilibrada, mas com essas questões que envolvem as outras pessoas que não estão muitas vezes nesse mesmo nível de empatia. Expressar é extremamente importante. Todos nós devemos expressar. Talvez a expressão com outras pessoas, quando a gente vai partir para esse lado da comunicação, é que precisa passar por esse filtro. E essa era a maior mensagem que eles queriam deixar na live de hoje. Acompanhado, claro, de que tudo que a gente fala, cria. E isso traz um senso de autorresponsabilidade. E nenhum ser humano escapa dessa autorresponsabilidade. Porque nós estamos num ambiente, num planeta que funciona dessa maneira. Falou, criou. Então, é nosso dever, e eu vou ver aqui, e salvação, nos conectarmos amorosamente e nos expressarmos amorosamente, primeiro com a gente e depois com o próximo. Eles falaram que vai ter mais lives sobre isso, de comunicação entre familiares, mas também de como que é o nome disso? Autoexpressão, autocomunicação. Mas aí já é uma comunicação nossa com a gente mesmo interna. É mais complexo. Mas eles vão trazer alguma coisa nesse sentido. Ok? Ok, só tem perguntas aqui? Deixa eu ver. Essa live tá me tocando demais. Eu também aprendo muito. Rayane, quem tem ansiedade, é difícil fazer isso. Aí tem toda a questão da ansiedade. A gente já fez live sobre ansiedade? Fez, verdade, tem uma live sobre ansiedade. A gente conversou bastante sobre isso. Por isso que fala que as lives antigas deram base para essa live. E para as próximas. Eu não sei o tema da próxima semana, mas eles já estão aqui adiantando o próximo. Já errei muito falando aquilo que a pessoa não quer saber. Eu também. Uma das minhas maiores dificuldades é a comunicação. Expressar, hoje eu falo bastante sozinha, falo no espelho, falo até que aprendi. Não sabia que era assim, da maneira como eles estavam falando, mas ainda mais eu moro sozinha, né? Então eu aprendi a expressar e falar, a escrever. Eu escrevo muito hoje em dia. Muito. Mas a comunicação é um grande desafio.
Mas vamos em frente, né? Gabi perguntou se a live tá gravada. Tá gravada, tá aqui no Instagram e tá no YouTube também. No YouTube se chama Ansiedade, Insights. Muito boa essa live. Minha irmã Ana, que live tocante e intensa. Quando estou equilibrada, consigo conduzir bem, mas expressar sentimentos é difícil. É um desafio, é um karma. Lembre-se do karma, é um aprendizado. Muito, muito obrigada a todo mundo por estarem aqui, pela troca de energia. Eu sinto vocês, tá? Eu sinto o campo. Eu vejo alguns mentores conversando aqui. E para mim, as quintas-feiras são fenomenais. Eu adoro fazer esse trabalho, viu? Um beijo e até semana que vem. Fique com Deus.